Ah, que bom, porque agora a professora Malu e eu vamos entrevistar a médica e escritora Conceição Andrade. Ô, Conceição, quer dizer que você é irmã Oi. de Carocinho, é? É, irmã de caroço. E Pois quem é é. caroço, gente? É uma grande amiga que trabalhou comigo e com a Eliana há muito tempo, uma pessoa muito eficiente, carinhosa, uma amiga mesmo de Eliana e meu. E minha amiga verdade. também, não É é? verdade. Ela é uma admiradora sua. Pois bem. Conceição, me conte aí, como é que você, médica, fez residência em cirurgia cardíaca? Você resolve ser escritora. Malu, inclusive, estava perguntando muito isso aqui, e ela tem muita curiosidade, ela vai ajudar a gente aqui nessa entrevista, mas comece aí, Conceição. O livro, na verdade, é o Terra Seca. Eu estou achando que o som não está bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Aí? Perfeitamente. Muito bem. Pois bem. Então, Terra Seca é o nome de uma fazenda onde eu passei a maior parte da minha infância. Eu nasci em Laje, no Vale do Jiquiriçá, e era uma cidade muito pequena, muito acanhada, e naquela época não tinha tecnologia nenhuma, a gente tinha que providenciar, a gente tinha que criar as nossas próprias brincadeiras, né? Então, isso aumentava muito a criatividade. Eu me lembro que a gente pegava pedrinhas e aí a gente alisava aquelas pedrinhas para poder transformar num jogo, que eu chamava jogo de capitão. E esse jogo, a gente joga uma pedrinha para cima e espera ela cair. Espera ela cair como se ela fosse um cristal, como se ela fosse um diamante. E esse trabalho, essa brincadeira, ela fazia crescer na gente a coisa de focar numa coisa, de concentrar, a coisa do corpo, né? De mexer com aquela criatividade. Pois bem, eu, aos 12 anos, tive acesso à coleção de Agatha Christie. Então, eu comecei a ler Agatha Christie, aquele clima de investigação, de terror, de mistério, me encantou e marcou muito a minha personalidade. Eu acho que até hoje eu sou um pouco investigativa. Gosto de ler nas entrelinhas, gosto de prescrutar o semblante das pessoas, de procurar coisas que se perderam, enfim. Eu acho que uma boa literatura marca muito a gente. Mas eu quero chegar até o livro Terra Seca. Sim, diga. Eu quero fazer uma pequena digressão, porque vale a pena, tem fatos interessantes aí. Eu não parei mais de ler, né? E aí eu comecei a ler Garcia Marques e 100 Anos de Solidão, fui passando, mudando, até chegar na literatura russa, que me marcou muito, e que me encantou a forma como os escritores russos escrevem. É uma escrita diferente, é uma escrita que desnuda a alma, é uma escrita que vai lá dentro, no interior mesmo da pessoa. E aí, não só Dostoiévski, como Tolstói, como Tchekhov, mexeram com minha cabeça. Mas foi ao encontrar a obra de Fernando Pessoa, os poemas de Fernando Pessoa, que eu senti, digamos assim, um marco, né? Aquela coisa que define muito como você vai ser. E eu agradeço muito aquelas leituras do livro do Desassossego e dos poemas de Fernando Pessoa. Pois bem, eu acho que Fernando Pessoa foi também meu terapeuta, além das terapias e das análises. Fernando Pessoa atua na gente como terapeuta. E Mia Couto falou uma vez isso, que Fernando Pessoa tinha sido terapeuta dele. Porque a leitura do livro Desassossego, que é um livro em fragmentos, é um diário, onde Bernardo Soares retrata os estados de angústia do ser humano, estados diversos de alma, e a sociedade, e o outro, e ele mesmo. Então, é um livro muito forte, muito denso, mas que tem uma filosofia, muita filosofia, por sinal. E eu, por conta de achar isso um livro fantástico, eu criei um grupo que se reúne na minha casa uma vez por mês e se chama Grupo do Desassossego. Esse grupo foi criado para ler o livro do Desassossego. E a gente, na pandemia, ampliou e está fazendo os encontros pelo Zoom, mas eu acho que esse mês a gente já vai fazer o encontro presencial. Mas o fato, Mário, que eu acho assim, mais interessante na minha trajetória, e parece algo assim, não sei se espiritual ou se o universo confluiu para tanto, mas em 2015
eu soube pela internet que ia ter um evento literário em Pernambuco, exatamente em Olinda, que era o Festival Internacional da Língua Portuguesa. E eu li que esse festival internacional ia homenagear o poeta Fernando Pessoa. Eu já lendo e estudando muito sobre Pessoa, me interessei em ir até lá para ver se tinha alguma novidade, o que é que havia de novo, porque a gente nunca para de encontrar novidade na obra de Pessoa. Chegando lá, olha só o que aconteceu. Eu conheci a Manuela Nogueira, que é uma sobrinha em primeiro grau de Fernando Pessoa. Ela hoje tem 96 anos. Ela é uma escritora fantástica, mas, veja bem, carregou sobre si o peso de um dos maiores, eu digo que é o maior escritor português de língua portuguesa. E embora ela, com muita categoria, escreva muito bem, ela tem mais de 20 livros publicados, ela não foi tão conhecida, não está tão conhecida. Embora Pessoa, enquanto vivo, a gente sabe, eu acho que você sabe também, que o único livro que ele publicou em vida foi Mensagem. Ele passou a ser famoso e conhecido depois que morre. E depois que morre, você sabe, né? Vira um gênio, mas ele já era um gênio. E a Manuela Nogueira, a gente começou a conversar, eu vou contar, você não dê risada não, mas foi um mico, assim, eu estava num restaurante tomando café da manhã, primeiro dia em Olinda, e ouvi um sotaque de portugueses. Aí eu levantei, né, fui até a mesa e falei assim, olha, eu sou da Bahia, sou médica, eu gosto muito de Fernando Pessoa, e contei aquela história toda. E eu estou curiosa, eu queria saber o que é que tem de novo aqui sobre Fernando Pessoa. Ela olha para mim e diz assim, minha filha, você está na mesa da família dele. Pô, aí eu parei. Porque imagine uma criança idolatrar, amar, ter um Homem-Aranha, um super-homem, e de repente descobre que você está ali junto da sobrinha do super-homem. O que é que acontece com a sua cabeça? Aí deu um branco porque eu não sabia mais o que dizer. Aí ela disse, sente aqui, tome café com a gente. Ela era humana, ela era de carne e osso, ela tinha o DNA da pessoa que eu considero assim, o maior escritor da língua portuguesa. E eu tenho uma afinidade tremenda com esse escritor. E eu comecei a declamar para ela poemas dele que eu sei de cor. E ela achou interessante como eu decorava com tanta facilidade, já que ela disse, você, minha filha, não declama, você diz, meu tio. Aí aquilo me estimulou e eu comecei e não parava mais. Bom, eu fiquei colada com ela todo o evento. E depois disso a gente manteve uma correspondência via Zap, via e-mail. Eu já fui a Lisboa depois disso umas 4 vezes, já me hospedei na casa dela, porque quando ela convidou, eu não me fiz de rogada. Claro. Eu realmente confesso. Agora, esse livro seu... Eu não esperei 2 convites. Conceição, fale um pouco agora sobre esse livro seu. Ele vai ser lançado, já foi lançado? Qual é o tema dele aí? Fale pra gente aí, Paulo. O livro Terra Seca, eu tinha um compromisso de lançá-lo em Portugal, primeiramente, na Casa Fernando Pessoa. Veja que ousadia. Você pode dizer, poxa, essa mulher não tem limites, mas de fato eu acho que não tem limites. E eu consegui fazer isso. Lancei Terra Seca na Casa Fernando Pessoa, dia 29 de junho, e estavam presentes lá, inclusive o doutor Antônio Neri, que foi maravilhoso, porque ele leu poemas meus, ele leu a crítica do meu livro, e, além de Antônio Neri, tinha pessoas da França, uma psicanalista, que foi também para o evento, e o evento eu considerei um sucesso, porque eu não sou conhecida lá e consegui vender bastante livros, né, nesse evento. Esse livro é um livro que eu considero multifacetado como a própria autora. Por quê? Ele tem poemas para sentir, crônicas para sorrir e contos para refletir. Porque eu falo aqui de Laje, esta cidade de onde eu vim e que assim eu amo de paixão. Então eu escolhi um dia de sábado, que eu acho um dia muito típico numa cidade de interior, quando tudo está acontecendo, quando a cidade está fervilhando. E eu descrevo este dia aqui no livro e conto algumas coisas da minha infância
que, digamos que a literatura me deu a regra e o compasso, me deu força para tirar do porão aquelas lembranças, aquelas histórias e trazê-las para a superfície. Trazer do porão para a sala de visita. E Conceição, você vai fazer lançamento aqui no Brasil? Pronto, aqui em Salvador nós lançamos no dia 9 de abril, na Fundação Casa Jorge Amado. Foi um lançamento muito interessante, porque eu também gosto muito de Jorge Amado, embora a obra dele não tenha me impactado tanto. E lancei lá, e agora a gente vai lançar em Laje, vamos fazer um lançamento em Laje, no dia do aniversário da cidade, 20 de julho. É um livro que está na LDM, na livraria LDM, e também tem um exemplar para você aqui, viu, Mário? Eu sei que você gosta de sorrir, você gosta de crônica e piadas, e eu sou um piadista também, viu? Malu também gosta muito. E aí, Malu? Conceição, você falando de literatura, da literatura russa, de Fernando Pessoa, né, dos autores que você gosta, de como a literatura entrou cedo na sua vida, Agatha Christie, por que você demorou tanto a lançar o seu primeiro livro? Essa é uma pergunta que eu não canso de ouvir agora. Por que você demorou tanto para lançar o primeiro livro? Eu acho, Malu, que tem um momento, aquela coisa, a fruta está no pé, né? Então você espera, no dia que ela está madura, ela cai. Eu acho que eu me senti pronta, porque primeiro veio a pandemia que teve tantas coisas terríveis, para mim teve uma coisa boa. Eu tinha meus escritos, eu tinha muitos poemas, e ainda tenho muitos que eu não publiquei ainda, estou preparando o segundo livro. Eu aproveitei a pandemia e eu me senti pronta, no aspecto de que eu já tinha contextualizado aquelas coisas do passado com o que eu venho vivendo atualmente. Então, eu sou corista do coro barroco na Bahia, eu estudo hoje Freud, é uma coisa que me encanta, me deixa assim alucinada, e trabalho ainda como cardiologista, ainda em algumas clínicas na cidade. Eu acho que a medicina é uma arte, fazer arte digamos assim, difícil nos dias de hoje, quando a tecnologia tenta atravessar a gente e ficar entre o paciente e o médico. Mas eu digo sempre, meus pacientes não vão aceitar a tecnologia, porque eu trabalho com arte, eu trabalho olho no olho, eu converso, eu ouço, e aquela conversa comprida com o paciente ganha. O paciente não deixa você, ele sabe que está sendo ouvido. Eu quero ver o computador e a medicina online fazer esse trabalho. Ter o toque, ter o olhar, não vai ter de jeito nenhum. Muito bem, Conceição, foi um prazer conversar com você, parabéns, boa sorte, um abraço, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço, Mário. Eu acho que esse programa seu era um desejo que eu tinha, e eu disse a Nery, gostaria de conversar com o Mário, e Nery, que estava presente lá em Lisboa, fez essa ponte entre a gente. Mas minha irmã disse, não, você podia ligar para ele e dizer, é a irmã de Caroço. Eu lá, sei se você ia lembrar de Caroço. Claro que me lembro demais, Iracema deu um beijo nela, acho que é isso. Lembro demais. Pronto. Valeu, conversei aqui com a médica Conceição Andrade, médica e escritora que lançou o livro Terra Seca.